de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Olá, gente. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma alegria. Na verdade, em 2012, a primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos com minha esposa, a gente veio dar um oi pro Mickey. É de lei, né? Você tem que fazer isso. E aí uma amiga lá de Campina Grande, que conhecia a Rosana, falou com a Rosana, aí a Rosana disse, dá um pulinho aqui, né? Então eu peguei um domingo de manhã, não ferrou. Peguei um domingo de manhã, cheguei aqui, fiz a palestra e voltei, e aí começou uma relação de amor, de carinho com o KSSF. Rosana e Lúcio são 2 irmãos para mim. E dessa vez eu pude trazer Janine, que eu sempre quis, e ela dessa vez veio aqui, minha esposa está comigo. E por isso eu consegui fazer uma viagem um pouquinho maior. A gente conseguiu ontem fazer uma palestra para as famílias lá no Camilas, ontem lá no Camilas Lounge, lá em Orlando. O Dorian deixou, a gente ficou até o dia mesmo sem saber se ia, se não ia. Mesmo assim a gente conseguiu ir, 162 pessoas foram lá para a gente falar um pouquinho sobre a temática. E é uma alegria estar aqui, né? Em 2017 eu não pude vir porque eu tive 2 hérnias de disco no pescoço, mas mesmo que eu tivesse vindo, nada tinha acontecido porque tudo foi evacuado aqui. Esse ano o Décio quebrou o pé. Eu disse, toda vez que a gente vai, alguém quebra alguma coisa. Isso é tipo assim, uma premonição de furacão para espírito é quebrar algum osso, né? Mas dessa vez a gente conseguiu evitar. Que pena que não conseguiu. Realmente foi muito desastroso nas Bahamas. Eu acho que a gente ainda vai realmente ter que se reunir no mundo para ajudar aqueles nossos irmãos que estão passando por dores, que a gente nem tem ainda a notícia exata do que aconteceu, mas só de imaginar 2 dias um furacão de categoria 5 em cima de um lugar, dá para imaginar a angústia, a destruição de um país que não tem os mesmos recursos que esse para se reerguer rapidamente. O que mostra o quanto a gente ainda tem que agir no mundo para que a gente possa diminuir as dores, para que a gente possa entender que o tema de hoje, né, a sustentável leveza de ser espírito, não pode ser só para mim, não pode ser algo que seja leve só para mim, nem para os meus. O grande objetivo que nos reúne aqui em torno de uma busca através da pauta do Evangelho de Jesus, qualquer que fosse essa pauta, a gente pensa isso nas muitas religiões, sempre é um convite de ação coletiva para o coletivo a partir do individual. Em que parte da minha leveza vem de um sentimento raro hoje em dia, porque estamos em um momento de profundos conflitos emocionais, dado as transformações pelas quais nós estamos passando. Nós sabemos que todos os estudiosos do comportamento humano, as ciências, a sociologia, as ciências políticas, a filosofia, têm discutido as muitas transformações pelas quais nós estamos passando e as repercussões que essas transformações têm provocado nos corações e nas interioridades dos indivíduos. Nós, como espíritas, sabemos que essa transformação não se dá apenas no plano histórico, cultural, ideológico, mas também, e sobretudo, ela é uma transformação de ordem espiritual. É claro que esse dado, essa informação que nós temos, não só os espíritas, mas de modo geral os hindus, os esotéricos, as muitas religiões que entendem processos cíclicos de transformações planetárias, esse não é um dado contabilizado pelas ciências para tentar explicar o que está acontecendo na Terra hoje. Isso nos deixa mais responsáveis de entender que, de fato, essa compreensão de que há uma trama muito maior do que uma transformação política, uma radicalização ideológica, mudanças de forma de ver e viver o mundo. Nós estamos passando por uma transição sem precedentes, nos fazendo fazer parte de um ambiente que nós poderíamos categorizar. Eu sei que é uma palavra que está sendo muito usada, às vezes nos cansa, mas ela ainda é definidora do que está acontecendo hoje em nosso mundo. Vivemos, então, um período de crise. Então, para que a gente possa refletir sobre a temática, precisamos chegar a alguns consensos aqui sobre isso, não é? E aí a pergunta que eu faria para vocês é, vocês acreditam que nós estamos vivendo uma crise no planeta ética? Sim? E se nós trocássemos sim por também, poderia ser possível? E fazermos um coral aqui hoje? Tudo que eu disser, vocês vão dizer também, mas preste atenção no que eu vou falar. Ok? Vivemos uma crise ética.
É uma crise moral? É uma crise de ideologias? É uma crise de educação de filhos? É uma crise pedagógica? É uma crise de novas tecnologias disruptivas? Ou seja, oremos. Porque eu gosto de também, sobretudo, mais uma vez, assim seja, né? Por que é importante mostrar esse espectro que eu estou tentando mostrar aqui? É entender que é uma crise profunda, como nunca aconteceu na história humana, e é uma crise que atinge todas as áreas da sociedade humana. Isso que torna essa crise diferente das demais é porque as outras crises que precederam, em que nós já estudamos, elas eram crises que iniciavam num ponto da sociedade e por um efeito como tipo metástase é quando o câncer sai do órgão inicial e eclode e vai para todos os órgãos, né? Por um efeito de metástase, ele alcançava o resto do tecido social. Por exemplo, o que aconteceu na quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, no início do século passado, que terminou gerando Primeira e Segunda Guerra Mundial como efeito dominó de várias circunstâncias que se somaram. Nós temos uma crise que aconteceu durante a Reforma e a Contra-Reforma protestante católica. Tivemos uma crise quando surgiu a industrialização, tivemos uma crise quando há um declínio da Idade Média e começa o positivismo científico, o renascimento científico. Mas o que a gente tem hoje é uma crise de tudo ao mesmo tempo agora. Por isso que a sensação que nós temos muito comumente é uma sensação de angústia. A angústia toma conta dos corações porque nós encontramos uma sociedade que tem mais perguntas do que respostas. E mesmo quem tem essas respostas, por não estar vivendo elas na sua vivência prática cotidiana, ainda assim encontram-se sem entender. É quando vocês perguntam por que alguém que conhece a doutrina espírita, por exemplo, se suicida. Mas é que ela tem tanta consciência teórica dos eventos, mas diante da angústia do mundo, nós temos uma sociedade que entra em processo temporário de colapso para que o novo surja. Quando Kardec pergunta, naquela época, século XIX, por que, olhando os acontecimentos, temos uma sensação de que, em vez de, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recuamos, ele recebe a seguinte resposta. É engano, porque se observares, a sociedade só avança. E olha que Kardec estava numa época que nem luz elétrica tinha. Então, os avanços tecnológicos sentidos por ele não eram com a intensidade e velocidade com as quais nós sentimos e percebemos hoje em dia. Mas esse avanço era tão intenso, de qualquer modo, que eles dizem, é engano vosso. Mas, aí tem um mais, tem uma vírgula, sempre preste atenção às vírgulas quando você for ler um texto. Às vezes, o mal é necessário chegar-se ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Às vezes é preciso descer ao fundo do poço para finalmente escalar e subir, enxergar a luz. Mais ou menos isso. A gente tem esse momento histórico em que está acontecendo em todos os sentidos, em todos os lugares. E por isso a gente percebe uma sociedade que, ironicamente, conquistou um status como nunca. Nós estamos avançando a passos largos. Nós somos uma sociedade que a gente tem cada vez mais qualidade de vida, tempo de vida. A gente hoje em dia, por exemplo, tem uma receita para não morrer de Alzheimer já identificada pela ciência. É só você comer muito bacon, muito ovo, beber muito, dormir pouco, não fazer atividade física nenhuma, que certamente você desencarna antes dos 50, ou seja, não vai ter tempo de ter Alzheimer. Ou seja, a gente tem Alzheimer porque a gente envelhece. Antigamente ninguém tinha porque não dava tempo, as pessoas morriam muito antes. Várias doenças que hoje nós temos são fruto de uma sociedade que passa cada vez mais de etapas. Esse avanço, ele também fez com que a gente fizesse declinar a violência na sociedade humana. No século XV, na ordem de 15% da sociedade humana morria por ano, desencarnava por ano por consequências de guerras e violência urbana. Esse número foi declinando e no início do século XXI, apenas e tão somente 1% da sociedade humana desencarna anualmente como consequências da somatória de toda a violência urbana do planeta, todas as guerras do planeta, mais os atentados terroristas juntos ceifaram a vida o ano passado, em números redondos, de 1% das mortes. O ano passado desencarnaram em média 70 milhões de seres humanos, dos quais apenas 1%, ou seja, 700 mil pessoas, morreram por violência provocada. Daí nós temos 500 mil pessoas que morreram em média por violência urbana, 190 mil pessoas que morreram em média por causa de consequências de guerras nos vários países que estão conflagrados em guerra, e 1% e 3 mil por consequência de ataques terroristas.
E um ano passado, 1 milhão de pessoas se matou e 25 milhões de pessoas tentou se matar. O que quer dizer que nós temos uma tendência hoje de ter mais risco de morrer no quarto do que numa rua em Bagdá, ou comprando crack numa favela brasileira. Isso demonstra muito do que está acontecendo no mundo hoje. Essa crise, ela é uma crise que aponta para um novo, mas o novo sempre que vai surgir, ele passa por um processo de desconstrução. Na ideia da lei do progresso que nós vemos no Livro dos Espíritos, e vemos isso também de um modo geral nas outras religiões e nas ciências de um modo geral, sempre que o progresso se estabelece, sempre que o novo surge, ele tem que, em algum momento, destruir o velho. E nós entramos num processo de angústia. Isso é muito claro de se entender, por exemplo, nos fenômenos corriqueiros das disrupturas tecnológicas. Quando, por exemplo, a Kodak criou uma câmera digital, não quis usar a câmera digital, porque achou que ninguém ia gostar de fotos vistas em vidros. Depois que a patente caiu, 10 anos depois, a Sony produziu a primeira câmera digital, a Kodak achou que ninguém ia conseguir querer ver uma foto em um vídeo e ia deixar de ter papéis fotográficos, e hoje tem gente aqui que eu acho que nem sabe o que é Kodak. Porque ela não acompanhou as disrupturas históricas. Isso acontece em vários sentidos, em vários momentos da sociedade. Nós temos hoje, então, essas disrupturas acontecendo também nas interioridades. Modelos definidores de comportamento, condutas, normas e valores passam a ser revistos, gerando angústia e ansiedade em grupos que acham que a sociedade tem que sempre permanecer do mesmo jeito. E aí há surgimento de radicalismos políticos, dos que querem manter o chamado establishment, aquilo que já está posto, que está dado, os valores, as normas e as condutas, e também isso é certo, também isso é compreensível, mas ao mesmo tempo tendem a não fazer avançar a sociedade porque não aceita o novo que chega e ele sempre vem. Como diz a música que Elis Regina canta, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Desculpa quem achou que é você que é mal passado e que não vê. Mas eu também entendia isso. Eu imaginava uma pessoa que não passou-se, né? Que ela não te engomou, uma pessoa mal passada. Eu ficava imaginando isso. O novo sempre vem. Quando o novo vem, ele cria disrupturas, ele cria conflitos, ele cria mudanças significativas que a gente tem visto. E, nesse sentido, a leveza vem de uma capacidade de manter uma coisa difícil no dia de hoje, lucidez. Talvez o maior tesouro que nós podemos ter hoje em dia, nesse mundo atual, mais do que bens, é saúde mental. Porque diante de tudo que está acontecendo hoje em dia, vivemos um momento em que há uma agudização de sintomas, em que o novo traz necessidade de que muito do que a gente estava arrastando, achando que dava para empurrar para a próxima, não vai dar, a gente vai ter que quitar agora, acabou a divisão de parcelamento reencarnatório. E a gente tem que, de fato, acelerar processos que a gente vinha meio que, evitando. E isso faz com que essa sociedade tenha alguns indícios já da regeneração. Por exemplo, uma cada vez mais profunda transparência. Não obstante as fake news ou deep news, que vai ser a novidade da eleição que vem aqui no resto do mundo, nós temos uma sociedade cada vez mais transparente. Nós temos uma sociedade em que há um empoderamento de indivíduos para além das instituições, isso é o que angustia as instituições. Nós temos as pessoas tendo voz e vez, obviamente que a internet deu voz aos idiotas também, mas não somente a eles, é nossa esperança. E isso tudo vai gerando essa angústia toda. Então, quando a gente pensa na temática sustentável de ser espírito, vamos tentar aqui fazer algo que é muito comum no paradigma do positivismo. Vamos dividir por partes para explicar o todo, ok? Então, quando a gente pensa nisso, vamos pensar epistemologicamente no significado das palavras escolhidas para intitular essa palestra. Sustentável. Que se consegue sustentar, que pode haver sustentação, que é capaz de se autodirigir. Quando você diz isso assim, você diz, poxa, eu já não entro mais nem nesse tema aqui, já saí. Se o tema é esse, eu já estou aqui meio dúvida, porque tem muitas horas que eu não consigo me sustentar, tem muitas horas que eu não consigo me dirigir, tem muitos momentos em que eu não sei exatamente para onde ir. Leveza, natureza de ser suave, singelo, delicado. Aí você pensa, não é eu, não está se referindo a mim, certamente isso não me diz muita coisa. Ser, pessoa, sujeito da espécie humana,
criatura, o que é real, ente que vive realmente ou de modo imaginário. Harry Potter, por exemplo, é um sujeito imaginário, né? A ação de ser, a existência. Então, um indivíduo que se sustenta, que se autodetermina e se dirige, de forma suave, com consciência de quem é, seria uma tradução do título da palestra. A sustentável leveza de ser espírito, que é uma condição que não tem tempo determinado para acabar, porque é eterna. Enquanto que o meu ego temporal passa, mesmo que as experiências que com ele eu vivi, eu levo para a minha próxima existência, assim como as que eu já vivi, eu trouxe para essa personalidade transitória roçando, ela vai se acabar nessa encarnação. As experiências que eu adquiri com ela irão comigo, em nível inconsciente, na próxima existência, eu vou levá-las. Certamente, se eu encontrar vocês novamente no futuro, alguma coisa vai gerar uma simpatia ou uma antipatia. Depende do que a gente conviveu ou construiu nessa relação. Então, quando a gente pensa nessa ideia, a gente pensa assim, o que seria a proposta da leveza? Não apenas como a singeleza, mas leveza entendida como a capacidade de estar diante mesmo de tudo que está acontecendo, mantendo a serenidade. Porque aí a gente pensa o seguinte, existe um discurso no ar, muito forte, que nos quer convencer de que o projeto humano é inviável. De que nós não temos muito a fazer, porque geramos uma sociedade que entrou em processo de declínio e decadência absoluta. A pergunta que nós devemos nos fazer diante desse discurso é se perguntar a quem interessa nos fazer acreditar que não há nada a ser feito. A quem interessa, por exemplo, olhar um vídeo como esse do KSSF Green e dizer que besteira, vão conseguir nada com todo mundo poluindo só porque tiraram algumas faquinhas de plástico do KSSF. Quem quer nos fazer acreditar que o esforço de alguns não pode se somar a muitas outras pessoas e fazer a diferença no mundo? Bom, esse é um discurso que começou a ser estudado. Esse sentimento de uma sociedade pesada, inviável, complexa, em declínio, indo diretamente para o que é concebido de forma clara como apocalipse, o fim. O fim mesmo, não o fim de um tempo para início de um novo, mas um fim de uma sociedade que não tem mais jeito. Como se nós não tivéssemos mais, a gente não tivesse recebido tudo isso, não tivéssemos usado bem e agora a gente tem que pagar o preço por perder mais uma vez o paraíso. Um novo êxodo de Adãos e Evas coletivo, já que não conseguimos receber e manter o paraíso. Bom, se começou a fazer uma série de estudos sobre isso, incluindo estudos que foram feitos a partir da perspectiva de tentar entender, porque nós temos uma sensação de que a sociedade está em franco declínio. E esses estudos começaram a aventar algumas hipóteses e perceber algumas variáveis significativas. Entre elas, descobriram que parte das respostas tem a ver com conjuntos de eventos que começaram a surgir, especialmente a partir dos anos 80, porque até os anos 80 a gente vinha com um sentimento de esperança profundo. Ver Woodstock, anos 60, fim de revoluções, tal, acabou, diminuiu certas tensões, a gente começa empoderamento feminino, há um monte de pautas de direitos humanos, de igualdade, que começa a ganhar, a ciência começa a crescer, vem a tecnologia, a gente pensa, bom, ganhamos a história. Mas aí vem um monte de coisa que a gente achava que não poderia acontecer. Vem o World Trade Center, o atentado, vem um monte de coisas que a gente não imaginava que podia acontecer, que gera uma sensação bastante angustiante. Mas em 1980, nos anos 80, surgiu uma rede de TV americana, que todo mundo sabe qual é, que transmite notícias 24 horas para o mundo inteiro. E muito rapidamente essa TV inspirou no planeta inteiro outras TVs com nomes semelhantes em países diferentes, que têm a mesma tarefa, a fazer isso, transmitir notícia 24 horas. Muito rapidamente se percebeu que nenhum país consegue produzir notícia nova 24 horas. É preciso, então, catalogar as notícias que acontecem ao redor do planeta. De modo que agências como a Reuters e a Associated Press surgiram para dar e produzir conteúdo para ser vendido para todas essas TVs. De modo que se você assistir, por exemplo, um evento que aconteceu na Tailândia, não importa em que TV você vai ver, as imagens serão semelhantes, serão bem as mesmas, porque essa agência vende para as TVs do mundo todo. E oferece no seu café da manhã mais ou menos o seguinte, enquanto você prepara seu café. Mais um carro-bomba explode no Iraque. Mais uma pessoa morre de bala perdida no Rio de Janeiro. Mais um aluno entra numa escola americana e massacra os colegas, depois é morto pela polícia. Mais um conjunto de mineiros são soterrados em mina de carvão na China. Na quinta manchete,
Psicamente você diz assim, esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo está perdido. Bom, nós sabemos que, de um modo geral, os meios de comunicação divulgam notícias ruins porque nós gostamos de ouvi-las. Porque eles transmitem o que dá Ibope. E quem dá o Ibope somos nós que ligamos e queremos ouvir. Assim, de um modo geral, a gente tem uma transmissão significativa de coisas ruins. Vamos imaginar, por exemplo, que se transmita aqui numa segunda-feira o que aconteceu na região metropolitana da Grande Miami. Certamente vai acontecer algum crime, alguma coisa, traficantes. Você toma café da manhã e pensa, poxa, um final de semana com tudo isso em Miami, esquece que no mesmo final de semana em Miami, várias pessoas fizeram coisas importantes. Diversas pessoas de diversas religiões tiveram ações sociais. Tiveram pessoas que foram visitar parentes idosos, cuidar uns dos outros, se revezar cuidando de um parente doente mais velho. Tudo isso não é registrado nem dá Ibope. Mas acontece que o que nos é transmitido é o caos. Eu estava em São Paulo um dia desse, quando uma rádio ligou para mim de São Paulo e disse: professor Rossandro, a gente acabou de ouvir aqui 3 notícias e a gente teve que transmitir para os ouvintes, eles estão muito chocados. O senhor poderia entrar no ar ao vivo para nos falar um pouquinho sobre o que aconteceu? E eu, tá, tranquilo, eu cometi o equívoco, não perguntei antes o que aconteceu. Eu estou no aeroporto, tem algum problema? Não, se eu entrar ao vivo, a gente explica que está no aeroporto, que tem aquele chamadinho, né, voltar, não sei o quê. E, professor Rossandro, veja que coisa triste. Agora de manhã nós estamos tendo 3 notícias bastante chocantes, né? Um amigo de longas datas convida um outro para um sítio e o esfaqueia de madrugada. Um jovem morre por engano na comunidade porque foi confundido com outra pessoa cujo assassinato tinha sido encomendado. E uma mãe acabou, agora de manhã, de esfaquear uma filha 20 vezes, até a morte. Professor Rossandro, que mundo é esse? E eu pensei, por que eu não perguntei quais eram as notícias antes de entrar no ar? Eu disse, bom, a gente não pode negar que os meios de comunicação devem transmitir os eventos que acontecem numa sociedade, mas eu acho que deve transmitir todos os eventos que acontecem numa sociedade. E, de modo assim espantoso, é muito natural nós ouvirmos uma notícia como essa e imaginarmos, então, que o que nós temos aí é uma sociedade decadente. Só que nós esquecemos de dizer que esses exemplos, por mais dolorosos que sejam, não representam, por exemplo, o que é a amizade. Para mim, a amizade não é um amigo que leva o outro para um sítio e mata. Para mim, a amizade é um conjunto de pessoas sem as quais a minha vida não seria do jeito que é. Que tocam a minha vida de um modo tão especial como uma segunda família escolhida e que torna o cotidiano mais leve. É aquele que chega no dia de uma dor profunda, de um velório de alguém que você ama e toca no seu ombro e com silêncio consegue trazer um pouquinho de alento num momento tão doloroso. Para mim não se define também maternidade por uma mãe que esfaqueia uma filha 20 vezes por um problema, talvez um transtorno que eu nem sei qual foi. Mas, para mim, a maternidade é definida por milhões e milhões de mães no mundo inteiro que levariam todo dia 20 facadas para salvar os filhos. Assim, nós não podemos olhar a sociedade sob a ótica do caos, para gerar sentimento de perda, de incompetência e incapacidade de perceber leveza. E com isso, gente, eu não estou querendo dizer que o mundo ainda não é cruel, que ainda não tenham pessoas que estão egoístas e más e perversas e que ainda façam mal todo dia, mas elas são cada vez uma minoria. São uma minoria ruidosa. Nós damos mais ibope a isso. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar então que o YouTube seria mais ou menos um eletroencefalograma do psiquismo planetário. Que vídeos são mais vistos no YouTube? É só você entrar lá. De coisas importantes. Os meus... Estou falando do planeta. O melhorzinho de compreensão que a gente está, né? Mas a gente percebe, se a gente for somar, por exemplo, os vídeos dos grandes mensageiros das religiões, pessoas comuns que somos, que estão lá reverberando na internet uma mensagem que não é nossa, por isso não temos por que nos envaidecer, porque somos meros repetidores de informações que recebemos. Ponto. Ok? Some-se todos os grandes transmissores dessas informações no campo da religião evangélica, católica, tal, e coloque um vídeo de um funk americano e compare a audiência. Sem nenhuma crítica à música em si. Ou um vídeo de piada grotesca. Ou quantas vezes as pessoas param para ver acidentes na internet. Ou coisas tipo videocassetadas. A audiência da piada, do que é grotesco,
do que é ridículo, do que é pornográfico, é ainda muito maior do que eleva, do que incita aos melhores sentimentos. Então, embora ainda exista, e cada vez mais, uma diminuição do mal, ele ainda é presente. E aí a gente pensa aqui na categorização dos espíritos. Nós temos aqueles que já atuam por um mundo melhor. Eu não vou entrar aqui para a definição das categorias apresentadas, falar de uma forma mais objetiva e mais clara. Existem, basicamente, a gente poderia definir entre as categorias apresentadas 3 níveis: os que ainda se ressentem do progresso, os que estão em cima do muro, em termos de para onde eu vou, e os que já estão avançando na vida. E aí nós temos aí uma grande quantidade de espíritos neutros nesse processo, que são aqueles que não são tão maus a ponto de já ainda fazer o mal e ter prazer no mal, mas ainda não tem força para fazer o bem. Mais ou menos assim. E existem aqueles que pagam o preço, porque há um preço a ser pago para fazer o bem. Há um preço da acusação, há um preço da tentativa de ridicularização. Quando a gente se movimenta contra a corrente do que é comum, a gente cria um desconforto nas pessoas e as pessoas procuram criar um desconforto em nós mesmos. Toda vez que você começa a se transformar, você sente que há uma força imensa para você continuar onde você está. Essa força pode vir de você e essa força pode vir do coletivo. E boa parte da primeira etapa de decisão do indivíduo que quer construir essa leveza de ser espírito é aceitar o preço que se paga para construir um mundo novo. Eu vou precisar, de fato, entrar contra a corrente. Eu vou começar a pensar numa perspectiva diferente e acreditar que esse movimento, que inicialmente parece insignificante, vai ganhar força e proporção. Arthur Schopenhauer diz que uma nova verdade sempre passa por 3 fases. Uma nova verdade minha, uma nova verdade do meu grupo, uma nova verdade coletiva, uma nova verdade da ciência, ou mesmo aquela informação que eu dei sobre, por exemplo, a câmera da Kodak. No primeiro momento, o novo é ridicularizado. Isso tem nem chance de dar certo. Mas se a pessoa persiste e começa a mostrar para ela e para o mundo que aquilo tem consistência, aquilo começa a gerar um incômodo coletivo profundo, e aquelas pessoas que no início ridicularizaram aquela novidade começam a violentamente antagonizar aquela novidade. Começam a criticar, começam a tentar te destruir, começam a tentar fazer você desistir. Mas se você insistir, você vai para a terceira fase, que é quando aquilo é aceito como auto-evidente. Todo mundo diz, pois não é que era isso mesmo? A Kodak não teve tempo. Ela sumiu do mapa. Mas quando a gente pensa nisso na transformação, eu preciso suportar essa etapa. Mas boa parte da dificuldade da leveza que nós temos hoje é porque entre essas muitas crises que nós vivemos numa sociedade que criou uma superexcitação de consumo. E boa parte do que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo de sofrimentos voluntários, olha, esse título ele fala por si só, né? Sofrimentos voluntários. São sofrimentos que eu não tenho que ter, mas que eu vou buscar ter. São voluntários. A atividade voluntária é aquela que eu faço se quiser, quando quiser, a hora que quiser. Pois, pasmem vocês, a maior parte de nós, na raça humana, temos disciplinadamente uma busca diária de sofrimento. Voluntariamente, nós buscamos formas de sermos infelizes. Nós procuramos todos os dias dificultar a existência. Mesmo que Deus sabote nossos planos de sermos infelizes, a gente dá um jeito de conseguir sê-lo. E aí os espíritos respondem a Kardec na questão 712 sobre os gozos dos bens terrenos. Com que fim, pois, Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Isso é bom entregar alguém que acabou de entrar no outlet. Ó, lê isso aqui. E entre, né? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Olha o equilíbrio que é proposto para a gente. Primeiro, no nível que a gente está, é preciso que haja estímulos. A sexualidade, por exemplo. Quem casaria, pelo amor de Deus, se não tivesse isso?
O primeiro start do movimento de sair da casa de mamãe, você sair da casa de mamãe, com tudo pronto, sem cobrança, sem nada, é porque há o desejo. Claro que depois aquilo se transforma em amor. Mas o primeiro start é o desejo. Então há um estímulo inicial. Então esse estímulo gera o progresso. Quando a gente vai lá, a utilidade providencial da riqueza, em o Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão traçar um panorama que, se você ler hoje, você faz... Caramba, eles previram aqui todo o processo de globalização planetária. Tudo que está acontecendo. Uma sociedade produz enquanto outra não produz, e as que têm mais vão fazer as que têm menos produzirem para elas, e isso vai gerar, mesmo que por egoísmo, um avanço da sociedade coletiva. E para facilitar, está lá no texto, para facilitar esse contato, eles ampliarão as tecnologias de comunicação, tornando-as ágeis e intensas entre todos os países do planeta. Isso foi dito em 1857. Observa, não tinha nem luz elétrica, quanto mais Graham Bell, não tinha nada, muito menos Wi-Fi, nem iPhone. Mas eles estavam deixando bem claro que esse era o projeto. Vamos criar um estímulo. Boa parte, por exemplo, desse equilíbrio da guerra comercial entre China e Estados Unidos é a interdependência econômica entre os dois países, que não acontecia durante a Guerra Fria, por exemplo, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Por isso que a gente chegou àquele anos 80 com a sensação de que a qualquer momento uma hecatombe nuclear tomaria conta do planeta. Porque não, mas a coisa não, nenhum tem interesse de levar o outro à falência, porque eles dependem um do outro economicamente. Então, cada vez mais a gente tem, por exemplo, visto a China investir pesadamente na África para poder alimentar os chineses. A gente está vendo aí que a busca inicial é um estímulo material, mas depois vem um processo mais moral e transcendente. Só que aí vem o danado do equilíbrio, né? Equilíbrio quando, por exemplo, a gente chega lá e Lúcio puxa um sorvete à noite, depois da janta, você fazendo um esforço miserável para não comer nada que engorda, né? E aí ele fala que os filhos adoram sorvete e você olha, tenta resistir, mas você cede à tentação e pensa, 3 bônus horas a menos hoje eu perdi tomando esse sorvete. Estou dando um exemplo de uma coisa simples, mas as coisas mais complexas que excitam o nosso desejo, não só na sexualidade, em tudo, o tempo inteiro, nos distraem do essencial. Vamos analisar aqui sem moralismo, vai pro umbral, não. Porque a gente fica com essa coisa aí, culpa aí, se destrói, não resolve nada. É o seguinte, você está se distraindo do que é essencial. Nós vivemos hoje sociedade de excesso, as pessoas estão cheias de tecnologias e as pessoas estão em casas distraídas do que é essencial. Elas estão vivendo um mundo de distância. E a indústria de minisséries e filmes, percebendo o psiquismo coletivo, esse meio que arquétipo psicológico do planeta atual, construíram um conjunto de séries e filmes que tem como tema mortos-vivos, zumbis e vampiros, que são a representação psíquica de indivíduos com celular em casa se ignorando. Zumbis, cuja convivência deixou de existir porque dão muito mais tempo e importância ao virtual do que à vida real. E isso é escolha. Não é um sofrimento imposto, é um sofrimento voluntário. Não é uma solidão imposta, é uma solidão voluntária. Não é um afastamento imposto por uma discordância ou por um conflito. É um afastamento colocado pelo fútil e que a gente vai se aprisionando. Então os espíritos falam, então colocado isso para que o indivíduo queira crescer, mas ele tem que equilibrar essa dinâmica de até onde vai ou não vai. Na questão 712A, qual é o objetivo dessa tentação? Porque Kardec, ele é... Não gostei, quero mais informação. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-la dos excessos. Você já imaginou, por exemplo, se comer não engordasse nem afetasse o coração? Você entrava no fast food e só saía na próxima encarnação. Gente, era isso. A gente não ia desenvolver a cultura, a ciência, nada. Porque a gente ia viver um processo ininterrupto de prazer degustativo. Você ia ficar sentindo, porque não tinha nenhum preço a pagar. Haveria uma sociedade que não avançaria pelo não controle daquilo. E aí é um peso no ser.
A leveza não se percebe porque o objetivo a leveza vem do equilíbrio. A leveza só vem do equilíbrio. Equilíbrio, numa visão mais ampla, enquanto nós que somos cristãos, é entender que equilíbrio é a proposta de Jesus para a nossa vida. O equilíbrio é qual? O norte luminoso, qual é? Cristo. Equilíbrio. Então, o equilíbrio de um indivíduo que diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, eu não estou a serviço dos estímulos externos. Eu estou a serviço do meu Pai que está no céu, servindo a meus irmãos ainda na Matrix, anestesiados, num reino temporal e ilusório. Então, a sociedade cria um conjunto de coisas. Aí Kardec, com toda a sua capacidade, né, que ele realmente é muito magistral a forma como ele analisa as questões todas e como ele pergunta, ele comenta essa resposta. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios das providências. Mas, além disso, dando àquele uso essa atração, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso e que deve a razão defendê-la. A razão, ela no início, ela não é suficiente. Porque se a razão e a informação for suficiente, pneumologista jamais fumaria. Ou nós mesmos, sem conhecimento profundo, a gente não faria isso, porque a gente sabe do desgaste que isso provoca. Mas o desejo. Então, o indivíduo, basicamente, parte do peso que sentimos hoje no mundo é de sofrimento que a gente buscou ter. Parte da solidão que a gente sente no mundo é pela desconexão que a gente quis ter. Parte significativa da dor que nós experimentamos nessa encarnação tem a ver com essa encarnação e não com as anteriores. Porque muita gente quer fazer uma regressão achando que vai encontrar a resposta. E ela está aqui, no comportamento de hoje. A forma como eu vivo e experimento a vida. Então, quando eu penso nisso, eu preciso então passar por uma mudança de postura. E isso tem que ser, como o Mauro disse, gente, se não conseguir tirar os copinhos todos de uma vez, vai diminuindo. Porque quando tentam colocar para você uma meta assim, absurda dentro do que você está, você senta, não vou conseguir e desiste. Mas se você estabelece um plano em que você vai estabelecendo a transformação lenta, você vai começando a ver que aquilo vai perdendo significado e força, e você vai conseguindo transitar. Por exemplo, é muito comum na adolescência que a gente queira viver as experiências do mundo. E cada um de nós aqui poderia dar um testemunho que já fez para fugir de casa. Né? O que a gente já fez para enganar os pais e ir para onde a gente queria. E esse é o momento da vida. É o momento do fluxo do externo para a construção da identidade, para além da família. Conhecer novas pessoas, novas características, novos grupos. Alguns de vocês, por exemplo, quiseram vir morar num outro país, conhecer uma outra cultura. Mas tem uma época na vida que a gente quer fazer o caminho contrário. A gente começa a perceber a maturidade quando a gente inverte a polaridade de fazer tudo para fugir de casa para ir para a balada. A gente começa a amadurecer quando faz tudo para fugir da balada para voltar para casa. Porque a gente, assim, não precisa de muito tempo, né? Uma vez eu estava ouvindo, eu gosto de escutar, por exemplo, dance. Aí eu escuto duas músicas de dance, tipo Alok, sabe? Aí eu vou e mudo. Aí um amigo meu, tu já pensou em um Lollapalooza, para um negócio? Deus me livre. Por quê? Porque eu só aguento ouvir duas músicas dessas. Se eu fosse ouvir o dia inteiro, eu pirava. Eu passei da fase de passar o dia inteiro ouvindo isso. Então eu nunca fui e hoje eu não tinha interesse de ir, mas duas músicas já me satisfaz. Aí eu depois escuto Enya. Minha esposa disse que a minha playlist é a mais louca playlist do mundo. Que começa com forró, vem pra Loki, vai pra Enya, New Age, aí volta, aí bota uma música gospel no meio. Eu gosto de uma diversidade danada de música. Mas as fases da vida eu vou identificando pra gente que a leveza vem do desapego. Buda já falava disso, Joana trabalha esse conceito de Buda em plenitude. Primeira obra psicológica dela, que desdobra em todas as outras que a gente tem, que é que o sofrimento é o desejo, Buda coloca. Claro, quanto menos eu desejo, menos eu estou preso a esse influxo.
Vocês devem lembrar da história quando Mahatma Gandhi finalmente libertou a Índia e voltou para a Inglaterra como chefe de Estado da Índia. Ele tinha estudado direito lá. Quando ele voltou para a Inglaterra, a rainha, que ainda é essa. Gente, é incrível. Eu sempre me espanto com essa informação. Vocês já assistiram Thundercats? Tem um personagem, vocês sabem qual é, né? Que não morre, né? Munra. Então a rainha disse para os súditos, o que ele quiser, entregue. Ele passou diante de uma joalharia de Jó, tinha um colar de esmeraldas preciosas assim. Ele começou a rir. E os súditos da rainha, o senhor quer? A rainha disse que o senhor quisesse, a gente daria. Não, não. Aí, por que o senhor está rindo? Diante do colar, né? Ele disse, porque eu não preciso mais disso para ser feliz. Ele estava rindo da liberdade. Eu lembro que quando eu li essa história eu chorei, porque eu precisaria do colar. Eu não faria questão de ter. Eu venderia, comprava um AP, um apartamento, né? Eu estava para casar na época, dava uma quitada boa nas contas, né? Então, assim, mas é óbvio que vai passando a fase da vida e a gente vai começando a não precisar de certas coisas. A gente, por exemplo, na busca dessa leveza, a gente começa a não precisar tanto da aceitação externa. A maturidade vai acontecendo na medida que eu começo a dar muito pouca importância a quem não tem importância. Não que a pessoa, ela em si, seja desimportante. Como todo ser tem dignidade e importância. Mas ela é desimportante no meu contexto. Então, às vezes, uma pessoa que eu estou sofrendo muito é porque eu estou dando a ela uma importância que ela não tem na minha vida. Quando a gente vai amadurecendo, se alguém olha para a gente com indiferença, se alguém não dá a atenção que a gente quer, se eu entro no centro e não tenho uma boa noite, eu, em vez de ficar irritado com a pessoa, eu simplesmente digo, coitada. Porque eu, em vez de tomar como pessoal, eu vou para o Evangelho de Jesus e penso assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se há aqui indiferença, se há aqui uma área de... se aqui tem um sorriso de sarcasmo, isso não me pertence. E eu não vou tomar para mim o que não é meu. Isso vai me dar leveza. Óbvio que não é fácil. Nem todo dia eu consigo. Por quê? Porque eu ainda sintonizo com aquela infantilidade psíquica. Então, quando você me menospreza, o meu auto-menosprezo bate com o seu menosprezo e, no fundo, sou eu que estou dizendo para mim que eu não tenho valor. Porque quando você se sente um ser como valor, a importância da avaliação externa vai diminuindo. Mas isso é uma propaganda para o tema do seminário. Sábado e domingo, tá? Sobre autoestima, tá? Fiquem tranquilos. Então a gente vai buscando esse processo e a leveza vai sendo sentida cada vez mais quando o indivíduo vai dando desimportância ao que de fato não tem. E isso vai acontecendo com um processo de maturidade, que não tem a ver com idade. Porque tem indivíduos adultos que são imaturos e tem indivíduos muito jovens que são muito maduros. É claro que a idade ajuda, mas é preciso que você queira de fato experimentar a vida e vivê-la plenamente. Aí Kardec continua e faz uma outra pergunta aqui. Que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo gênero, o requinte dos gozos? Pessoas que querem viver, quero mais e mais. Entenda que não tem limite. Se você começa a ganhar mais, o sistema produz coisas para quem ganha mais. Você, quando ganha pouco, você compra um perfume num supermercado, daqueles que você virou a esquina, a fragrância foi. Não tem perfume que é assim? Tem. Você começou a ganhar um pouquinho mais, você já muda a loja. Chega a um ponto que existem lojas na França que fazem uma fragrância para você. Especial, com uma fragrância que só você tem, cujos vidros de 100 ml custam em média 65 mil euros e a tampa é produzida na hora e só fecha aquela embalagem que você comprou. Você pode comprar um carro usado, mas podem chegar a um ponto que vão oferecer um carro que você vai pagar quase 2 milhões de dólares para ter. Você pode começar com um aviãozinho, um teco-teco, mas podem chegar a oferecer para você um avião em que as torneiras dentro do banheiro, que você vai tomar banho dentro do seu A380, é folheada a ouro. Não existe limite para a excitação material. E o que a gente está vendo aqui é um evento, primeiro, de distração, profunda distração, e outra, a excitação do egoísmo, porque para um ter tudo isso, muitos não têm nada.
E essa é a questão da descompensação social, que gera um sentimento de peso na sociedade, porque não é equilíbrio, porque não pode ser somente o meu equilíbrio. Tem que ser o equilíbrio do contexto. Então, o que pode pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros os requintes do gozo? Pobre criatura, que irônico, né? Quem tem muito eles chamam de pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Imagina, você chega do outro lado querendo aquele tratamento VIP. Eu tenho um cartão Black, cadê a sala VIP aqui no umbral? Bem, a sala Very Umbral Personal já está abarrotada, não tem mais onde se sentar. E aí, Kardec pergunta, morte física ou morte moral? Ambas. A resposta dos espíritos. Ambas. Morte física por quê? Porque se você vive em função dos desejos, você vai cometer excessos e o corpo tem limites, o avatar tem programação. Se você excedeu, você usa mais do que você deveria e você perde ele antes do tempo. Então é a morte física. Morte moral, porque na medida em que você está no excesso, esse seu excesso é a falta de muitos. E a falta de muitos vai para a sua contabilidade. Aqui a gente está falando de pessoas que têm um extremo excesso e que vivem apenas egoisticamente e jamais servem. Porque é óbvio que a diversidade das rendas das pessoas, ela ainda faz parte do plano. Lá em A Utilidade Providencial das Riquezas, Kardec diz assim, lá os espíritos dizem assim, se você dividisse todos os bens do planeta igualmente para todos os homens, você teria bilhões de miseráveis. E em pouco tempo, os mais inteligentes e capazes voltariam a ser ricos, e os que não têm os investimentos necessários, a inteligência, o tempo, a paciência, voltariam a ficar pobres. Entende? Então, obviamente, aqueles que conseguem mais também têm uma certa responsabilidade por quem não está conseguindo muito, mas eu não posso dar para você o que você não conquistou, porque aí eu não estou fazendo você avançar. Mas é um tema mais complexo, precisaria mais tempo para a gente chegar a entendê-lo, ok? E aí Kardec faz um comentário. O homem que procura nos excessos de todo o gênero requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que sabe deter-se quando satisfeito de sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu, pois é guiado por por fazer muito mais uso dos excessos do que a preponderância do bem da natureza espiritual. As doenças são, ao mesmo tempo, o castigo e a transgressão da lei de Deus. O excesso vai provocar um processo de doença física. A gente sabe disso, que todo excesso provoca um adoecer. E aí ele faz uma pergunta aqui na questão 719. Pula aqui, ó. Merece censura o homem que procura o bem-estar? Porque aí parece assim, não, está tendo uma condenação a quem quer uma vida melhor, né? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação, por exemplo, do planeta. O excesso, se nós consumíssemos no planeta exatamente como a sociedade americana que vocês moram aqui consome diariamente, os recursos se esgotariam em menos de 5 anos. Eu fui comer uma coisa aqui, eu pedi 3 coisas, a mulher colocou cada uma em uma embalagem diferente. E por mais que eu insistisse, coloque tudo junto, não. Aí eu lembro, amor, a gente sentado, eu não acredito que ela pegou um negócio desse tamanho para botar não, fica olhando assim com a pena. Recurso, energia, tempo, natureza gasta, caixa de papelão. Dando um exemplo, a cultura do excesso, de um modo geral, em qualquer lugar do mundo, independente do lugar, é sempre algo que é perdulário para o sistema todo. Então, o desejo do bem-estar é saudável, mas o abuso provoca um colapso na conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e que não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. A busca, se você não tivesse esse norte, não, preciso porque eu quero, vou alcançar isso me estimula, você perderia o interesse. A gente, por exemplo, sente que quando você tenta criar uma sociedade artificialmente igualitária, termina que ela não funciona. Uma sociedade em que você vai pagar um engenheiro nuclear, que você paga alguém que está fazendo uma atividade mais simples, que estímulo ele teria de estudar e fazer um pós-doutorado em física nuclear? Por que alguém entra num laboratório e passa anos e anos e anos estudando uma molécula? A maior parte é pelo estímulo de reconhecimento social
ganhar um prêmio, publicar um artigo ou ganhar o Nobel. Ou vocês acham que tem um monte de espírito de luz nos laboratórios? Não farei isso pela humanidade. Não estou dizendo que não os tenha, mas não são a maioria. Nós precisamos de estímulos. Mas o que eles dizem? Na medida em que esses estímulos vão sendo dados e o conhecimento vai vindo à tona, o conhecimento vai gerando um estímulo moral. Até chegar a um ponto que, de fato, você não tenha como meta o reconhecimento monetário ou social do que você quer alcançar. Mas o seu desejo é que o que você alcance beneficie as pessoas, mesmo que ninguém saiba que você teve por trás disso. Que é o momento que a gente vai chegar em que esse projeto evolutivo vai alcançando cada vez mais força. Não vai haver necessidade de autoria. Eu não vou precisar do meu carimbo dizendo que fui eu que fiz. Meu prazer vai ser em perceber que foi feito. E que o benefício chegou a alguém. E aí eu estou cada vez menos preso a esse processo. Hoje em dia, muitas pessoas estão realmente muito angustiadas. Ele pergunta aqui na questão 926, ó, felicidade e infelicidade relativas. Os subtítulos são fantásticos, gente. Felicidades e infelicidades relativas. Os males criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vós criais, né? Óbvio, a gente sabe que estamos indo para uma sociedade cada vez mais de compartilhamento. E isso faz parte do projeto regenerativo. Eu estava conversando com um amigo meu, dizendo assim, ele estava em Boston, dizendo, a geração jovem no mundo, tantos que vêm aqui para os Estados Unidos, ou os que são daqui, eles não têm interesse em comprar imóveis. Eles não têm vontade de ter. E eu estava comigo, do meu lado, um amigo que mora em Nova York e trabalha no Google Docs, que é da minha cidade, chamado Diego, e ele trabalha e mora lá. E Diego deve ter menos de 30 anos, né, amor? Aí eu fiz assim, Diego, tu já comprou um apartamento aqui em Nova York? Deus me livre. Eu disse, por quê? Porque eu não tenho vontade nenhuma de comprar, nem carro, nem apartamento. Aí ele fez assim, mas aí imagina, na minha perspectiva, né? Eu preciso de um lugar, pelo menos, onde cair morto, que é aquela perspectiva, né? Uma casa própria, um carro, uma viagem para Disney, acabou a encarnação, posso ir embora? Não é isso, né? Classe média, tá bom, beleza, posso ir, cumprir. Tá? Não, isso não, porque eu enjoei. Às vezes eu enjoo essa paisagem, vou para o outro lado da ilha, vejo outra coisa, mudo o carro. E se você perder o emprego? Arruma outro. Tem uma confiança na capacidade. Aí, ó, não, mas eu não comprei uma furadeira porque eu tenho um amigo que tem furadeira. Para que eu vou comprar uma furadeira se ele já tem? A gente tem um grupo de WhatsApp. E compartilha aquela furadeira. É a uberização da sociedade. Ou seja, eu, em vez de comprar um carro, eu quero o seu só para você me levar daqui para ali. E esse tipo de comportamento que a gente está sentindo nas tecnologias, o Airbnb, o Uber, que a gente tem visto em várias outras coisas, já tem de ônibus, já tem Uber de ônibus, as pessoas marcam, eu quero ir para, sei lá, vou para Orlando e todo mundo marca um ônibus e todo mundo sai num ônibus só, ninguém se conhece, vai lá, interage, o cara vai cobrar menos do que uma empresa de ônibus e ele mesmo vai ganhar mais do que a empresa de ônibus. Porque o dinheiro vai todo para ele, não vai para um monte de sócios. A gente começa a perceber que as próprias tecnologias estão criando soluções para que essa sociedade consumista continue fazendo isso sem destruir e compartilhando. O compartilhamento vai ser uma coisa cada vez mais comum. No Brasil, por exemplo, 1.200.000 carros deixaram de circular depois do Uber. Várias pessoas que a gente conhece, amigos nossos que moram em São Paulo, Rio, por exemplo, Belo Horizonte, venderam os carros. Porque se eu pego um carro da Vida Paulista para o centro e gasto 13, 14, 18 reais, 20 reais conforme a hora, e se eu for no meu carro eu tenho que estacionar e pagar 70 reais, por que eu vou no meu carro? Né? Mas você começa a perceber isso em todos os ambientes, a gente começa a ter uma sociedade em que o psiquismo vai ser de compartilhamento. Então, às vezes, a geração que está aqui está muito no establishment, não é isso que eu preciso, mas chega uma outra que vai dizer, não, mas vai mudar o movimento. Quem está certo? Ambos. Você fez parte de montar essa estrutura atual e vem um grupo que vai montar a nova estrutura. Você foi a ruptura de quem estava antes.
Vai chegar alguém que vai essa ruptura do que você é. Não tem quem está certo e quem está errado. São momentos de transformações. Para a gente não entrar aqui no discurso fácil de acusação. De achar, olha, o outro idiota lá que você quer, só quer acumular. Não, são formas. Até porque se você também tiver pessoas que mantenham, a coisa não tem um ritmo. Ela perde a forma. É preciso esse equilíbrio. Só que diante de uma sociedade que cresce muito fortemente no número de pessoas encarnadas e recursos naturais que não são infinitos, precisamos criar alternativas de compartilhamento. E no momento que você compartilha, aquilo deixa de ser figura de status para você. Eu não vou usar os meus bens para me diferenciar e dizer que eu sou superior a você. E você não vai olhar para o que eu tenho como alguma coisa que te inferioriza. E isso que é um sofrimento comum hoje, vai deixar de ter importância. Porque aquilo não vai ser registro de diferenciação social. Cada vez mais eu vou precisar menos de coisas para me sentir aceito e importante. Cada vez mais as pessoas vão buscar aquilo que é útil e não aquilo que excita o desejo ou aquilo que esnoba o outro. Aquilo apenas que é necessário. E é um psiquismo que vai sendo montado. E os espíritos dizem assim, não pensem que você consegue fazer isso do dia para a noite, porque levam-se gerações. Só claro, a gente está chegando hoje no acúmulo dessas gerações. A gente está vendo as mudanças acontecerem. Para hoje, para agora, para a nossa vida, é pensar assim, ok, existe um conjunto de pautas de transformações para que eu possa ter a leveza que eu quero buscar na minha vida. O que é que eu já posso abrir mão que está tirando a minha atenção? O que é que me distrai? O que em mim é excesso? Que me distancia de mim mesmo, de me conhecer, de me sentir, de me perceber? E pior, me distancia de quem está perto. Como é que eu posso gerar em mim um conjunto de novas atitudes para eu recuperar o que é essencial? Como é que eu posso voltar para casa agora e olhar para quem está comigo e conversar? Viramos estranhos. Tem gente que conversa com parente em casa pelo WhatsApp. Tá aí no quarto? Tô. Poxa, gente, caramba. Né? Ou seja, isso é é claro, a gente tem que pensar assim, sempre que o novo chega, a gente utiliza mal. A gente aprende, gente. A gente pegou a energia nuclear, o projeto Manhattan, Oppenheimer lá e puf, Hiroshima e Nagasaki foi pelos ares. O primeiro uso sempre é equivocado. Crianças brincando com coisas que não sabem controlar. Aí vem a dor, vem a angústia, vem os prejuízos e vem a mudança de conduta e comportamento. Do mesmo jeito que a mesma energia nuclear que ceifou 300 mil vidas em segundos no Japão na Segunda Guerra Mundial, hoje salva milhões de pessoas com radioterapia de câncer no mundo, eu acredito que nossas tecnologias portáteis na mão, que hoje nos distanciam, serão direcionadas através da razão, para que a gente não use com excesso, como diz os espíritos, e use quando necessário para o melhor. Que a gente possa se reconectar. Eu acredito que de tudo que a gente vive hoje como excesso, a gente precisa recuperar o que é essencial, e o mais necessário é o lugar do outro no nosso coração e o nosso lugar. Precisamos voltar a nos olhar em casa. Precisamos voltar a nos cuidar uns dos outros. Precisamos deixar de viver e dar satisfação a um conjunto de pessoas que não estão juntas de nós e ignorar as que estão juntas de nós. Estamos viciados. A humanidade está passando horas a fio em rede social. Do advento das redes sociais, do primeiro smartphone, de 11 anos para cá, tivemos um incremento de quase 58% do narcisismo do planeta e uma queda da empatia em mais de 45%. Não é à toa que o Instagram tirou o número de curtidas. Havia aí 2 movimentos, todas as sociedades de psiquiatria e psicologia do mundo mostrando os inúmeros casos de transtorno psicológico, especialmente entre adolescentes, por comparações que ganharam status de loucura com as redes sociais. E aí você tem um incremento do suicídio significativo, que a ciência não faz correlação, porque se fizer a indústria de smartphones, processa você e acaba com sua vida. Não, há indícios que, a gente sempre bota isso nas pesquisas, né? Talvez haja uma relação, embora está tudo óbvio lá, mas ninguém vai dizer que é isso. Quando vocês viram ano passado, por exemplo, um artigo... Não, esse ano, um artigo publicado por um jornal de Mountain View, em que nenhum
dos empresários de empresas startups do Vale do Silício permite os filhos terem celulares? Nenhum. Quando perguntaram a Steve Jobs, quando ele usou o iPad, seu filho gosta de brincar com o iPad? Disse, meus filhos não brincam com essas coisas. Quando perguntaram, o ano passado, no The Sun, na Inglaterra, a Bill Gates, seus filhos têm celular? Só depois dos 14, como recomenda as ciências, com uso temporário. Nunca na mesa, nunca no percurso até o colégio, não dormem com ele. E eles reclamam todo dia. E o que eles dizem? Gente, eles dizem um mantra mundial de filhos. Mas pai, todo mundo usa. E o que vocês respondem? O mantra mundial de todo pai e toda mãe. Mas você não é pai, não é filho de todo mundo. Não sou pai de todo mundo. Hoje nós vivemos excesso que está gerando falta. Sofrimento sem necessidade. São tantas possibilidades que nós não fazemos nenhuma escolha. Temos hoje um novo sintoma chamado fadiga de escolha. Você chega à noite, abre sua Netflix ou sua Amazon Prime e começa a... eu comecei a ver essa, não gostei. Essa é legal. Olha a nota. 9.8, que lé. Essa me indicaram no trabalho. 1 hora depois, você dorme sem ver uma única série. Fadiga de escolha. Quando era apenas uma fita cassete que tinha que devolver rebobinada, você via. E às vezes a gente chegava no locador e os lançamentos já tinham sido locados, né? Assim já aconteceu com vocês. E não tinha nada que você não já tivesse visto. Aí você vai para os exóticos. Não era assim? Já passaram por isso? Eu peguei O Cheiro da Papaya Verde. Um filme sul-coreano. Sabe quando você fica até o fim para ver no que vai dar? Não, tem que ter algum... Tem que ter uma... Pelo amor de Deus, aí. Até o fim, devolvi muito irritado. Claro, eu era adolescente na época. Aí eu resolvi assistir novamente. E percebi que eu não tinha maturidade nenhuma para perceber a grandeza do filme. Porque era uma mulher que passava o filme inteiro acocorado fazendo mamão, doce de mamão. Pegava a papaya verde, raspava e fazia doce. Então, para mim, foi um tédio, 2 horas de uma mulher fazendo doce de mamão. Mas o que acontecia era que, enquanto ela estava nesse aparente lugar subalterno, acocorada, sem identidade e altura, ela direcionava os afetos, cuidava dos filhos, ajudava o marido, acalmava os corações, aconselhava os vizinhos. Era uma terapeuta de almas, que nunca usou o lugar que a vida colocou para se sentir menor. Vocês vão querer assistir o filme agora, né? E eu não entenderia isso se eu não conseguisse assistir. Se você não silenciar. Se você não diminuir o barulho. As tantas coisas que nos tiram do foco de olhar para o que é essencial. Rapidamente as pessoas que nós amamos vão se afastando porque chega um momento que começa a haver um upload. Quando alguém que a gente ama começa a fazer um download contrário para o mundo espiritual, e ela vai lentamente se afastando do corpo físico e indo para o plano espiritual. Isso dá uma dor, uma saudade imensa. E o maior arrependimento das pessoas é o convívio que não se teve. A dor mais comum foi porque eu não escutei mais, porque eu não tive mais paciência, porque eu não visitei mais, porque eu não estive mais aqui, porque eu não dei mais atenção. É um sofrimento que não se precisava ter, por não se dar desculpa e se entender, talvez no fim, que o que era importante sempre teve desde o começo com você. Olhar hoje para essas pessoas é trazer a leveza de volta para os corações. Olhar para essas cenas todas e imaginar que é o que importa já está perto. Que tudo que você puder consumir, ter, vai perdendo sentido. Tem fase para tudo na vida. Mas tem a fase essencial, que é de maturidade. Olhar para a vida e pensar assim, o que faz a diferença no mundo são os relacionamentos. E hoje as coisas, as tecnologias têm me distanciado do que é muito importante para mim. Nenhum de nós vai lembrar no último dia do que comprou, do que consumiu, do que visitou, do que fotografou, mas somente do que viveu.
ou do que não pôde viver, porque estava tão preocupado em ter, em experimentar, que não pôde viver a experiência fundamental dos espíritos que ao nosso lado vieram com esse projeto encarnatório chamado família. Assim, para que essa leveza se estabeleça de volta, vamos recuperar o lugar do sagrado em nossos corações, que é o lugar da família, de estarmos juntos, estarmos em casa. Eu lembro quando faltava energia na minha casa. E alguém acendia uma vela, alguém pegava um violão, alguém tocava música, se contava histórias da família. E não sei se os pais de vocês tinham essa mania horrível de contar histórias de terror quando a luz acabava. E você ficava com o olho assim, luz escuro, aquele clima, vela, né? Sem muito barulho, sem saber como conseguiria dormir. E mesmo assim, quando a luz acendia, um lamento de que pena. Que pena que a gente se desconectou, que pena que a luz chegou, porque a gente descobria quando a luz apagava que a luz já existia. E hoje é tanta luz. E até barata, de LED, né? Nem gasta energia. Tanta luz que deixamos de nos aquecer, deixamos de nos olhar, deixamos de nos cuidar. Vamos voltar a ter leveza, porque quem já está com a gente já tem muita coisa para ensinar, já tem muita coisa para dar. Vamos deixar de fugir convenientemente das relações. Se todo mundo está conversando uma coisa que me interessa na mesa, eu olho para você. Se mudou o assunto, eu pego meu telefone. Que indelicadeza. Aprenda a escutar o que você não sabe, aprenda o novo. Aprenda a tolerar alguém que é difícil, porque um dia não vai dar para ficar com o telefone na mão ignorando a vida. Assim, a leveza é quanto mais eu olho para o essencial. O peso é quanto mais eu olho para o supérfluo. Eles são necessários, eles nos excitam a busca, mas que a inteligência nos traga o equilíbrio e que a família volte a ter o lugar mais importante em nossos corações. Porque os nossos seguidores não dão assistência quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente vai à lona. Só quem ama você pelo que você é e não pelo que você representa é que faz a diferença na sua vida. Muito obrigado, muita paz. Meu amigo, vou lhe falar, hein? Tá merecendo bater palma pra ele mesmo, porque olha, foi... Isso porque ele falou pra mim que, não, eu vou fazer essa palestra no voo. No voo eu faço essa palestra, olha que coisa maravilhosa, né? Muito obrigado, Rossandro, abrindo a nossa Semana Espírita, foi maravilhoso, a gente sabe. Vou passar uns avisos para vocês, para poder deixar vocês saber de toda a programação que a gente tem, não é? Durante esses dias. Vou lembrar vocês que hoje, né, foi aqui no KSSF, e a partir de amanhã, a sexta, o sábado e o domingo, como vocês podem ver na tela, a gente vai fazer as nossas palestras. O evento vai ser lá no Clubhouse do Crystal Lake. Então a gente tem o endereço aí, essa capa também está no Facebook, também está no Network, se vocês não conhecem, o KSSF também tem um grupo no Facebook que se chama KSSF Network. Podem pedir para entrar, eu vou deixar vocês entrarem, que eu fico lá dando ok, o accept lá para vocês. Mas essa capa vai estar em todos os lugares, nas mídias sociais, no Instagram também, então é bom para vocês saberem o endereço, não é? Qualquer dúvida também por causa do endereço, se vocês conhecerem alguém, pede para entrar em contato com alguém. Não vou falar comigo não, estou brincando. Pede para entrar em contato, mandar mensagem ou ligar e tal, e a gente vai passar o endereço direitinho, tá bom? Lembrando a vocês que a gente tem sexta, sábado e domingo de muito banquete de aprendizado vindo por aí, né, com todo mundo. Amanhã, sexta-feira, a gente tem no nosso Momento Arte, abrindo a nossa sexta, lá no Clubhouse do Crystal Lake, às 19h, uma apresentação da peça teatral Jerônimo, o Gigante Deitado, pelo Grupo Nave, que é do CEFA, do Centro Espírita Fraternidade e Amor, de Miami. E também amanhã nós vamos ter a presença dos nossos 3 convidados. Rossandro vai estar com a gente de novo, Suzana Simões e Andrei Moreira, e a gente vai ter um painel vivencial
sobre o assunto, o desafio de ser um trabalhador espírita. Então, aberto a todos. Quem não é um trabalhador espírita ainda e acha que não é, doce ilusão, porque é, né? Todos nós somos, não é? Então, a gente pode não achar que é, porque a gente fala, não quero mais um trabalho para mim, mas a gente já é. Então, vale a pena, todo mundo pode vir participar, é aberto, a gente vai estar lá no Crystal Lake esperando por vocês. No sábado, a gente vai ter todo mundo novamente. O pessoal fica dando as últimas notícias lá na porta e a gente engasga, né? Porque o pessoal fica assim, ó. É uma brincadeira, o pessoal que está assistindo online, né? Nos desculpe, mas a gente tem que falar. É só para lembrar que nós já estamos sold out de sábado, né? Então eu estou passando sábado só para quem já comprou. Então a gente tem na parte da manhã 3 palestras, ok? Vocês estão vendo aí no telão. Na parte da tarde também 3 palestras com os três convidados. E a gente vai ter um Q&A no final, onde eles vão estar aí abertos a perguntas e respostas, onde vocês vão poder escrever, a gente vai recolher e a gente vai fazer uma sessão para eles responderem. Domingo, temos alguns ingressos disponíveis. 17? Olha só, gente. Vai acabar agora, né? Estou brincando. Temos alguns ingressos disponíveis ainda. Na parte da manhã, a gente vai ter os 3 palestrantes abrindo com outro painel sobre perdão, terapia. A gente vai ter os 3, Rossandro vai estar com a gente, Andrei e Suzana. Depois a gente tem a palestra de Andrei e à tarde 2 palestras também. E no final outro Q&A, porque a gente acha super importante a sessão de perguntas e respostas, porque é onde a gente interage e aprende e fixa mais todo o aprendizado, né? Que de vez em quando a gente cansa de ficar só ouvindo, a gente quer falar também, não é? Então vamos estar aí com essa programação toda maravilhosa para nós, entre amanhã, sábado e domingo. É muita coisa para a gente aprender, ok? Eu não sei se vocês repararam, cada dia tem um subtema, tá vendo ali em cima, do lado direito? Sábado, o subtema é conflitos existenciais, e domingo, fazer a paz com a própria humanidade, onde as palestras elas giram em torno desses subtemas, para a gente poder interagir com mais tranquilidade, ok? Eu queria lembrar vocês que quem estiver aqui e já comprou os tickets online, ok? Que já estão sold out também, infelizmente, mas quem comprou os tickets online, se puder, ao final, passar ali pela livraria para já pegar os seus tickets de almoço, as suas pulseirinhas dos dias corretos, já sai com eles daqui, já fica mais tranquilo, fica mais organizado, tá bom? E lembrar vocês também, antes de finalizar, que Rossandro trouxe para nós esse novo livro dele, ok? Eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. E ele vai estar ali autografando para vocês. Quem adquiriu o livro, ele vai estar ali. É novidade para ele, está sabendo agora? Mas ele vai estar ali na sala do fundo, vai sentar ali e vai autografar alguns livros para quem comprou, com um sorriso, né? Maravilhoso, que é a marca registrada dele. Ele vai ficar ali. Depois ele sai para jantar, depois ele resolve o que ele tiver que fazer. Não é? Acho que com isso eu termino os meus avisos, só fazendo um mais, que é agradecer com todo o coração ao nosso time do KSSF, que a gente chama carinhosamente de KSSF Teamwork, por todo o esforço que a gente faz e cada um de nós faz para poder montar tudo isso aqui para receber vocês. Cada lugarzinho, cada coisinha tem uma mãozinha, tem um coração participando. Então eu espero que vocês tenham gostado de hoje, esperamos vocês amanhã, sábado e domingo, para a gente poder compartilhar cada vez mais, ok? Eu vou chamar a Adriana para fazer a prece final para a gente, e assim a gente finaliza esse lindo primeiro dia. Muito obrigado.